Certifique-se de que seu pacote esteja aberto na página correta, para que possamos fazer anotações sobre a lei de Mendel da variedade independente. Mais uma vez, hoje estamos falando sobre a lei de Mendel da variação independente. Portanto, quando falamos sobre a lei da seleção independente, estamos falando sobre quando mais de uma característica é herdada. E, obviamente, você herda mais de uma característica de seus pais, a combinação de alelos herdados é aleatória. Digamos que uma planta-mãe tenha o genótipo B maiúsculo, B minúsculo, e maiúsculo ou, em outras palavras, seja heterozigota, para duas características. Os possíveis gametas que poderiam ser reproduzidos são grande B, grande B, pequeno B, grande I, ou duas letras pequenas, pequeno b e pequeno e. Isso ocorre porque essas características são herdadas aleatoriamente. Em outras palavras, a herança de um alelo para uma característica, como a altura da planta, não afeta a cor da flor da planta. Ou seja, herdar a cor da pele não herda a cor dos olhos. Isso não afeta a herança desses alelos diferentes. Podemos ver isso ilustrado aqui nessa figura. Vejamos então um organismo contraste para duas características. Essas características são grande R, grande Y, pequeno Y, ou heterozigoto para ambas pequeno I. Para determinar os possíveis gametas ou descendentes que poderiam ser produzidos, precisamos usar o método FOIL. Você já deve ter visto o método FOIL em matemática. O F significa primeiro. Então, por exemplo, nós pegamos o primeiro de cada uma dessas características. Isso significaria que eu passaria de R grande para I grande. Essa é a minha primeira característica. U significa externo. Então, eu iria do meu grande R para o meu pequeno Y. É o que vemos aqui. E aqui o I significa interior. Então, eu iria do meu pequeno R para o meu grande Y. É isso aqui. E por último, mas não menos importante, esse L significa last último. Seria o pequeno R e o pequeno Y. Esse gameta está aqui. Portanto, para determinar os possíveis gametas de um pai, usamos o método FOIL. Há uma ilustração disso aqui. Para encontrar esses gametas, usamos o método FOIL nesse organismo de híbrido. Para encontrar esses gametas, usamos o método FOIL nesse de híbrido. Então, quando esses dois organismos, o espermatozoide e o óvulo, se encontram, eles produzem descendentes. E esses descendentes seriam os seguintes genótipos. Esses genótipos têm a seguinte aparência e criariam um fenótipo, que é a aparência de um organismo retratado nessas imagens aqui. Então, vamos fazer um exemplo juntos. Vamos dar uma olhada nesse organismo homozigoto dominante. Se eu estiver fazendo esse exemplo, vou me lembrar do meu método de folha. FOIL, papel alumínio. E meu método de folha, vou começar com minhas primeiras letras. Isso seria R grande e grande. Portanto, eu sei que meu primeiro gameta seria assim. Em seguida, faço meu exterior com outro grande R, grande Y. Depois faço meu interior, que seria outro grande R, grande Y. E por último, mas não menos importante, meu último, que seria outro grande R, grande Y. Esse organismo só pode produzir um tipo de gameta, que é o grande R, grande Y. Podemos ver esses gametas na foto aqui. Em seguida, gostaria que você experimentasse o método da folha. Lembre-se primeiro exterior, interior, último. Para determinar os possíveis gametas desse pai, pause o vídeo para que você possa fazer isso. Lembre-se, vamos primeiro, que é grande R, grande Y. Depois vamos para o exterior, que também é grande R, grande Y. Depois vamos para o interior, que é pequeno R, grande Y. E por fim, o último, que é pequeno R, grande Y. Portanto, esse organismo pode produzir dois genótipos de gametas possíveis, que são grande R, grande Y e pequeno R, grande Y. Para relembrar, esses são os genótipos de gametas possíveis. Só precisamos escrever isso uma vez, porque todos os 4 gametas produzidos produzem exatamente o mesmo. Genótipo. Este produz 2, mas só precisamos escrevê-lo uma vez. E este também produz 2.
Agora, gostaria que você pausasse o vídeo novamente e tentasse fazer este. Espero que você tenha se lembrado de usar o método FOIL, que é First, Outer, Inner e Last. E depois de fazer isso, espero que você tenha visto que há apenas um genótipo de gameta possível, que é o R grande, o R pequeno. Por quê? Então, vamos falar sobre isso rapidamente. Se eu tiver um pai que seja H grande e H pequeno, quais são os gametas possíveis, portanto? Esse é um monohíbrido. E se eu estiver produzindo 4 óvulos, quais são os possíveis óvulos que podem ser produzidos bem? Posso ter um H grande, um H grande, um H pequeno ou um H pequeno. Observe que cada um dos gametas tem metade da informação genética do pai. Você, como gameta, tem apenas metade da informação genética de seu pai. Vamos tentar com esse cruzamento de híbrido desta vez. Se meu pai é heterozigoto para H e homozigoto para Y, quais são os 4 descendentes que podem ser produzidos? Ou os 4 gametas? Lembre-se de que precisamos formar o FOIL. Eu faço o meu primeiro. Esse é um H grande, Y grande. Faço o externo, que também é um H grande, Y é grande. Faço o interno, que é um H pequeno e um Y grande. E faço o último, que é um pequeno H e um grande Y. Portanto, esses são os possíveis gametas que podem ser produzidos. Observe que, mais uma vez, cada um dos gametas tem metade da informação genética dos pais. Gostaria que você aguardasse um segundo, por favor. Agora, com suas próprias palavras, resuma a lei da seleção independente.